Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês, filhinhos e filhinhas de Deus. Bom dia. E agora eu convido todos vocês para nós ler junto. Agora, você aí e eu aqui. Você assistindo esse vídeo e ouvindo e compreendendo a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Isaías, o 23º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Ai de vocês. Ai de vocês que ficam ricos às custas dos outros. Ai de vocês que exploram o meu povo. Ai de vocês. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está dizendo assim, ó, eu me vingarei. Eu farei justiça e darei a vitória ao meu povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres. Vocês não defendem o direito dos pobres. São injustos, desonestos, para não falar outros nomes. Nem as causas dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. Como vocês são injustos, para não dizer outras palavras. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros. Serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar os que fazem leis injustas, os que exploram as viúvas, os que exploram os pobres, os que enriquecem às custas dos necessitados e dos pobres. O Senhor se vingará de todos os injustos. Não vai escapar nenhum que fazem leis injustas para tirar proveitos dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros e dos necessitados. O Senhor disse, ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Ponto final. Estou irado demais com esses que fazem leis injustas e uso
outras pessoas, outro rei, outro reino, para fazer justiça, derrotar os injustos e darei a vitória a eles. Eu estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os países como se fossem a lama das suas ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos, só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis, tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemis, Amante e Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o meu julgamento, e farei o mesmo com Jerusalém. Vou destruir todos os que adoram ídolos, destruirei. E farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria. Aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas, como se fosse um touro. Eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que será, do que a pessoa que serra com ela? Ou melhor dizer, será que a serra pensa que é mais importante do que a pessoa que pega ela e trabalha com ela? Serra a madeira com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios.
uma doença que os deixará sem forças. Ponto final. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é quem lidera, é quem governa tudo e todos. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num dia só queimará o mato e os espinheiros da Síria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de cortá-las. Naquele dia os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro. E ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios, quando eles castigarem e maltratarem vocês, como os egípcios fizeram. Pois eu derrotarei os assírios e darei a vitória a vocês, como derrotei o exército dos egípcios e dei a vitória a vocês. Não tenham medo. Eu estou agindo contra eles e favorecendo vocês, meus filhos. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês, e na minha ira destruirei os assírios. Darei a vitória a vocês. Meus filhos, não tenham medo. Não fiquem espantados, nem preocupados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas, perto da pedra de Horebe. Eu os castiguei, como castiguei o Egito. Eu os castigarei, como castiguei o Egito, para dar vitória a vocês, meus filhos. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão. E tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm da direção de Rimon. Já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem.
em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampados em Giba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo e os Gibeã, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim, escute os gritos. Gente de Laís, responda, povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo. Fogem também os de Gibim. Hoje mesmo, os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios, mas os orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes, com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Meus filhos e minhas filhas, meu povo, o Senhor Todo-Poderoso, Ele diz assim: os teus inimigos eu derrotarei todos eles, mas darei a vitória a vocês, porque eu amo todos vocês, filho meu. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.